Existe um estudo publicado na Folha de São Paulo que deveria te fazer questionar tudo o que você acredita sobre sucesso. A psicóloga clínica Ana Beatriz Barbosa Silva analisou 400 líderes bem-sucedidos, 400 pessoas que haviam atingido o auge em suas áreas, empresários, generais, políticos, inovadores. O resultado foi perturbador. 75% deles haviam sofrido adversidade extrema durante a infância. Não adversidade moderada. Adversidade extrema. Pobreza, abuso, perda dos pais, doença, abandono. 3 em cada 4 líderes que dominam o mundo de hoje foram forjados no fogo do sofrimento. Isso não é coincidência. Isso não é acidente. E definitivamente não é motivação barata. O que eu vou revelar hoje é o mecanismo exato pelo qual o sofrimento se transforma em poder. É o mesmo mecanismo que Maquiavel descobriu há 500 anos observando os barões do café. E é o mesmo mecanismo que a neurociência moderna finalmente está começando a explicar. Mas antes de continuar, eu preciso te alertar sobre algo. Este vídeo não é para pessoas que querem se sentir bem, é para pessoas que querem entender a realidade. A realidade de por que algumas pessoas emergem da destruição mais poderosas do que nunca, enquanto outras ficam presas no sofrimento para sempre. E a diferença entre ambos os grupos não é sorte, é estratégia. Comecemos com o que Maquiavel observou há meio milênio. Em 1512, Maquiavel foi torturado, exilado e despojado de tudo que havia construído durante 14 anos de serviço a Florença. Ele tinha 43 anos, estava arruinado. Sua carreira havia terminado. Mas, em vez de se render, ele fez algo que o distinguiu de todos os que caíram antes dele. Observou, analisou, documentou e escreveu o tratado mais influente sobre o poder que o mundo já conheceu. O que Maquiavel descobriu naqueles anos de exílio foi isto: os barões do café mais bem-sucedidos da Itália não eram os que haviam nascido no berço do privilégio. Eram os que haviam sido forjados na adversidade. Getúlio Vargas, por exemplo, nasceu sem o apoio das elites. Cresceu sem título, sem herança, sem nenhuma das vantagens que se supunha que um presidente da República deveria ter. E, no entanto, se tornou presidente da República. Construiu um legado. Maquiavel escreve sobre ele com admiração. Diz que Vargas, por seus próprios meios e por sua grande virtude, de um homem comum se tornou presidente da República. A palavra-chave aqui é virtude. Não significa virtude no sentido moral. Para Maquiavel, virtude significa a capacidade de agir efetivamente no mundo. A capacidade de ver a realidade claramente e responder a ela estrategicamente. E aqui está o insight crucial. A adversidade desenvolve virtude de uma maneira que o privilégio nunca pode. A neurociência moderna tem confirmado isso. Carol Dweck, a neurocientista que escreveu Mindset, documentou como a adversidade na infância pode criar determinação e adaptabilidade para o sucesso posterior na vida. Mas não qualquer tipo de adversidade. E não em qualquer pessoa. O fator determinante é como você processa o sofrimento. Há um conceito em psicologia chamado superação pós-traumática. Foi desenvolvido pelos psicólogos Emmy Van Deurzen e Kirk Schneider nos anos 90. E contradiz completamente a narrativa popular sobre o trauma. A superação pós-traumática não é simplesmente se recuperar do trauma. É se transformar através dele. É emergir do outro lado, com capacidades que você não tinha antes. Com clareza que você não possuía antes. Com poder que te era inacessível antes.
Os pesquisadores identificaram 5 áreas onde ocorre esse crescimento. Primeira, maior apreciação pela vida. Segunda, relações mais profundas com os outros. Terceira, senso aumentado de força pessoal. Quarta, reconhecimento de novas possibilidades. E quinta, mudança espiritual ou filosófica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A superação pós-traumática não é automática. Não acontece com todos os que sofrem. De fato, os pesquisadores estimam que apenas entre metade e 2/3 dos sobreviventes de trauma experimentam este tipo de crescimento. Então, o que distingue os que crescem dos que simplesmente sobrevivem? Maquiavel tinha uma resposta. E a ciência moderna a tem confirmado. A diferença está na capacidade de ver o sofrimento estrategicamente, em vez de emocionalmente. Deixe-me explicar o que isso significa. Quando a maioria das pessoas sofre, se foca na dor, na injustiça, no que perdeu, no que deveria ter sido diferente. Gasta toda a sua energia mental lamentando o passado ou temendo o futuro. Mas os que crescem através do sofrimento fazem algo diferente. Se perguntam, o que estou aprendendo com isso que eu não poderia ter aprendido de outra maneira? Maquiavel fazia isso constantemente. Em suas cartas do exílio, você não encontrará autocompaixão. Encontrará análise, observações sobre a natureza humana, reflexões sobre por que ele caiu e o que essas circunstâncias revelaram sobre o poder. Existe um estudo de 2024, publicado na Revista Brasileira de Psicologia, que ilustra isso perfeitamente. Os pesquisadores estudaram a relação entre o luto traumático e os resultados de saúde. Encontraram que a força interior e a superação pós-traumática atuam como mediadores. Ou seja, não eliminam o sofrimento, o transformam. A chave está na frase dos pesquisadores, fatores protetores. A força interior e a superação pós-traumática não fazem com que a dor desapareça. Funcionam como fatores protetores que permitem que a pessoa funcione e se desenvolva apesar da dor. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Não tentou escapar de seu sofrimento. Não fingiu que não doía. Usou a dor como combustível, como clarificador, como mestre. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que a pesquisa de 2025 sobre adversidade e liderança tem começado a revelar. Os líderes que sofreram adversidade extrema não só desenvolvem resiliência, desenvolvem algo mais valioso. Desenvolvem a capacidade de ver a realidade sem ilusões. Pense nisso. Quando você cresce em privilégio, você desenvolve certas expectativas sobre o mundo. Você espera que as pessoas sejam justas. Você espera que o mérito seja recompensado. Você espera que as regras se apliquem igualmente a todos. Mas quando você cresce em adversidade, essas ilusões são destruídas cedo. Você aprende, antes que a maioria das pessoas sequer suspeite, que o mundo não é justo, que o mérito nem sempre é recompensado, que as regras beneficiam alguns mais do que outros. Essa clareza é dolorosa, mas também é poder. Maquiavel a chamava de vedere la verità effettuale delle cose. Enxergar a realidade nua e crua. Não como gostaríamos que fosse. Não como deveria ser segundo algum ideal, mas sim como realmente são. E essa capacidade de enxergar com clareza é o que separa aqueles que acumulam poder daqueles que o perdem. Em O Príncipe, Maquiavel escreve que muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos. Nem se soube que existiram na realidade. E a distância entre como se vive e como se deveria viver é tanta, que quem abandona o que se faz, pelo que se deveria fazer,
Aprende antes a sua ruína do que a sua preservação. Leia isso de novo. Maquiavel está dizendo que os idealistas, aqueles que vivem segundo como as coisas deveriam ser, em vez de como são, aprendem sua ruína antes de sua preservação. Se destroem por viver em fantasia. Aqueles que sofreram adversidades extremas não cometem esse erro, porque a adversidade lhes ensinou, da maneira mais brutal possível, a diferença entre fantasia e realidade. Howard Schultz é um exemplo perfeito disso. O fundador da Starbucks cresceu na pobreza, em um conjunto habitacional popular no Brooklyn. Seu pai foi demitido quando Howard tinha 7 anos, depois de fraturar o tornozelo no trabalho. Sem seguro, sem compensação. A família ficou na miséria. Essa experiência forjou algo em Schultz, que o privilégio nunca poderia ter criado. Lhe deu uma clareza sobre como funciona realmente o mundo do trabalho, sobre como as empresas tratam seus empregados, quando ninguém os obriga a fazer o contrário, sobre o valor da segurança, que a maioria das pessoas dá por garantido. Quando construiu a Starbucks, foi a primeira empresa importante nos Estados Unidos a oferecer seguro médico a empregados de meio período. Não o fez por idealismo abstrato. O fez porque havia vivido o que acontece quando uma família não tem essa proteção. Seu sofrimento lhe deu insight. E esse insight lhe deu poder. Mas aqui é onde eu tenho que ser brutalmente honesto com você. Nem todo sofrimento produz poder. De fato, a maioria do sofrimento produz o oposto. Produz amargura, vitimismo, paralisia. A diferença está em como você processa o que te aconteceu. Há um conceito na pesquisa sobre força interior, chamado marco interpretativo. É a história que você conta a si mesmo sobre o que te aconteceu. E esse marco determina se seu sofrimento te fortalece ou te destrói. Há 2 marcos básicos. O primeiro é o marco de vítima. Nesse marco, o que te sucedeu é evidência de que o mundo está contra você, de que você foi tratado injustamente, de que você merece compensação ou simpatia. Esse marco te mantém focado no passado, no que você perdeu, no que deveria ter sido diferente. O segundo é o marco de aprendizado. Nesse marco, o que te sucedeu é informação, dados, evidência sobre como funciona realmente o mundo. Não é justo, nem injusto. Simplesmente é. E seu trabalho é extrair todo o conhecimento possível da experiência e usá-lo para navegar melhor no futuro. Maquiavel operava exclusivamente no segundo marco. Quando foi exilado, não se sentou para reclamar da injustiça dos Médici. Analisou por que havia caído, estudou os erros que havia cometido, documentou as lealdades que havia superestimado e usou todo esse conhecimento para escrever o manual definitivo sobre como funciona o poder. A pesquisa de 2024 sobre superação pós-traumática confirma isso. Os estudos mostram que o crescimento não vem automaticamente do trauma. Vem do processamento ativo do trauma, da reflexão deliberada, da recontextualização consciente. Em outras palavras, o sofrimento é a matéria-prima, mas você decide se a converte em veneno ou em medicina. Há outro aspecto do sofrimento que produz poder, que raramente é discutido. E é, talvez, o mais importante. O sofrimento extremo destrói a necessidade de aprovação. Pense nisso. Quando você perdeu tudo, quando você foi humilhado publicamente, quando você tocou o fundo absoluto, algo muda em sua psicologia. Você não tem mais nada a proteger, você não tem mais imagem a manter.
Você não tem mais status a defender. Essa liberdade é aterradora, mas também é poder. Maquiavel escreveu suas obras mais audaciosas. Depois de perder tudo, O Príncipe contém verdades que nenhum cortesão ativo se atreveria a expressar, porque Maquiavel já não tinha nada a perder. Não precisava agradar a ninguém. Não precisava da aprovação dos poderosos, e essa independência lhe permitiu ver e dizer o que outros não podiam. Os estudos sobre liderança confirmam isso. Os líderes mais efetivos tendem a ter o que os psicólogos chamam de baixo nível de necessidade de aprovação. Não buscam constantemente validação externa. Não modificam suas ações para agradar a outros. Atuam segundo sua própria avaliação estratégica da situação. E a adversidade extrema é um dos caminhos mais diretos para desenvolver essa independência. Porque quando você já experimentou a rejeição total, a rejeição futura perde seu poder sobre você. Deixe-me dar outro exemplo histórico que ilustra este ponto perfeitamente. César Borgia, o filho do Papa Alexandre VI, é frequentemente citado por Maquiavel como modelo de príncipe efetivo. Mas o que a maioria não sabe é que César foi inicialmente destinado à carreira eclesiástica. Foi nomeado cardeal aos 18 anos. Tinha um futuro cômodo e seguro dentro da igreja, mas César não queria segurança. Queria poder, e para obtê-lo, teve que renunciar a tudo o que tinha. Abandonou o cardinalato, abandonou a proteção da igreja. Se lançou à conquista militar, sem a rede de segurança que sua posição eclesiástica lhe oferecia. Maquiavel observou que este abandono voluntário do privilégio foi precisamente o que desenvolveu em César as capacidades que o fizeram tão efetivo. Não tinha onde se refugiar se falhasse. Não havia plano B. E essa ausência de opções seguras o forçou a desenvolver uma clareza estratégica e uma determinação que nenhum cardeal seguro em Roma haveria precisado desenvolver. A comodidade é o inimigo do desenvolvimento. O privilégio é o inimigo da virtude. A segurança é o inimigo da capacidade. Isso não significa que você deva buscar sofrimento deliberadamente. Significa que se o sofrimento já te encontrou, você tem uma vantagem que as pessoas cômodas nunca terão. A pergunta é se você vai usá-la. Mas isso leva a uma pergunta crucial. Se o sofrimento pode produzir poder, significa que deveríamos buscar o sofrimento? A resposta de Maquiavel seria um não rotundo. Maquiavel não glorificava o sofrimento. O que glorificava era a capacidade de usá-lo. Teria preferido 1000 vezes manter sua posição em Florença. O exílio lhe custou anos de vida produtiva, saúde e, finalmente, a oportunidade de implementar suas ideias. O ponto não é que o sofrimento seja bom. O ponto é que se o sofrimento já te sucedeu, você tem uma escolha. Você pode deixá-lo te destruir, ou você pode extrair de toda essa situação tudo o que ela tem para te ensinar. E se você escolher a segunda opção, terá conquistado algo que as pessoas que nunca sofreram jamais terão. Terá conquistado clareza, terá conquistado independência, terá conquistado o tipo de força que só se forja no fogo. Existe um termo que a neurociência usa para descrever este processo. Chama-se calibração adversa. É a ideia de que certos sistemas só se desenvolvem completamente quando são expostos a estresse. O sistema imunológico é um exemplo perfeito. Crianças que crescem em ambientes estéreis demais, sem exposição a patógenos, desenvolvem sistemas imunológicos fracos.
Elas precisam de uma certa quantidade de adversidade biológica para desenvolver defesas robustas. O mesmo ocorre com a psicologia. Certos músculos mentais, a força interior, a clareza sob pressão, a capacidade de agir apesar do medo, só se desenvolvem quando são exercitados pela adversidade. Maquiavel viu isso nos barões do café que ele estudou. Aqueles que haviam herdado suas terras sem esforço tendiam a perdê-las rapidamente. Aqueles que haviam conquistado suas terras através da luta tendiam a mantê-las, porque a luta havia desenvolvido as capacidades que a herança jamais poderia. Ele escreveu: os que chegam a ser presidentes da República por seus próprios caminhos difíceis adquirem a presidência com dificuldade, mas a mantêm com facilidade. Os que a adquirem por fortuna ou por graça alheia, a obtêm com pouco esforço, mas com grande esforço a mantêm. Esta é a paradoxa central do sofrimento e do poder. O caminho fácil produz posições frágeis. O caminho difícil produz posições sólidas. Existe um fenômeno relacionado que os psicólogos chamam de a maldição do privilégio. Refere-se à observação de que as pessoas que obtêm coisas facilmente nunca desenvolvem a capacidade de mantê-las quando as circunstâncias mudam. Pense nos herdeiros de grandes fortunas, estatisticamente. A maioria das fortunas familiares desaparece para a terceira geração. Por quê? Porque a primeira geração construiu a fortuna através do esforço e do sofrimento, desenvolvendo as capacidades necessárias para criá-la e mantê-la. A segunda geração viu o processo e absorveu algo dessas capacidades. Mas a terceira geração só conheceu o conforto. Nunca desenvolveu os músculos mentais que o sofrimento forja. Maquiavel observou exatamente este padrão nas dinastias italianas de seu tempo. Os fundadores eram formidáveis, seus netos eram frágeis, e a razão era sempre a mesma. A ausência de adversidade havia produzido ausência de capacidade. Isto deveria fazer você ver seu próprio sofrimento de uma maneira diferente, não como uma maldição, mas como uma oportunidade de desenvolvimento que as pessoas privilegiadas jamais terão. Se você chegou até aqui, provavelmente não é o tipo de pessoa que busca consolo vazio. Provavelmente já sofreu algo significativo e provavelmente está se perguntando se esse sofrimento pode se converter em algo útil. A resposta é sim, mas só se você aplicar o método correto. Se este conteúdo está te dando clareza, considere apoiar este trabalho através do botão de super obrigado abaixo do vídeo. Não é caridade, é uma troca. Eu invisto semanas pesquisando, analisando, conectando a sabedoria antiga com a ciência moderna. Seu apoio torna possível que eu continue fazendo isto em vez de produzir o conteúdo superficial que o algoritmo favorece. Cada super obrigado é um voto por este tipo de conteúdo. O tipo que não te mente, nem te consola falsamente. Agora deixe-me dar-lhe o método prático. Existem 3 passos para transformar sofrimento em poder. O primeiro é documentação objetiva. Quando você está no meio do sofrimento, seu cérebro está inundado de emoções, medo, raiva, desespero. Estas emoções distorcem sua percepção, te fazem ver a situação pior do que ela é, ou te fazem negar aspectos que deveriam ser reconhecidos. O antídoto é escrever, mas não escrever emocionalmente. Escrever como um observador externo. Maquiavel fazia isto constantemente. Suas cartas do exílio são modelos de documentação objetiva. Descrevia sua situação sem autocompaixão. Analisava os fatores que haviam contribuído para sua queda. Identificava padrões. O exercício é simples. Cada noite,
Escreva sobre sua situação em terceira pessoa. Não diga eu estou devastado. Diga, esta pessoa está experimentando X. Os fatores que contribuíram são X. As opções disponíveis são Z. Esta mudança de perspectiva ativa diferentes circuitos cerebrais, te saca do modo emocional e te põe no modo analítico. E desse modo, você começa a ver possibilidades que as emoções te ocultavam. O segundo passo é a extração de padrões. O sofrimento contém informação. Informação sobre você mesmo, sobre os demais, sobre como funciona o mundo. Mas essa informação está enterrada sob a dor. Você tem que escavar para encontrá-la. Maquiavel extraiu padrões de sua queda que informaram toda a sua obra posterior. Observou como mudava o comportamento das pessoas quando ele já não tinha poder. Observou quem o visitava no exílio e quem o ignorava. Observou os mecanismos da ingratidão, da traição e do oportunismo. O exercício é perguntar: o que esta experiência está me ensinando que eu não poderia ter aprendido de outra maneira? Que verdades sobre a natureza humana eu estou vendo? Que ilusões que eu tinha estão sendo destruídas? A destruição de ilusões é particularmente valiosa, porque cada ilusão que você mantém é uma vulnerabilidade. É um ponto onde a realidade pode te golpear sem que você veja vir. Enquanto menos ilusões você tiver, mais preparado você estará. O terceiro passo é a aplicação estratégica. O conhecimento sem ação é entretenimento. Os padrões que você extrai do sofrimento só têm valor se você os aplicar. Maquiavel aplicou tudo o que aprendeu. Escreveu O Príncipe. Escreveu os discursos. Escreveu A Arte da Guerra. Cada obra era uma aplicação dos padrões que havia extraído de sua experiência. O exercício é perguntar: dado o que eu agora sei sobre como funciona o mundo, como eu deveria agir diferente? Que decisões eu deveria mudar? Que relações eu deveria reconsiderar? Que prioridades eu deveria ajustar? E então, agir, não amanhã, hoje. O sofrimento sem ação produz amargura. O sofrimento com ação produz poder. Há algo mais que eu preciso te dizer sobre esta transformação. Não é linear, não é limpa. Não se sente bem enquanto você está a atravessando. Maquiavel passou anos no exílio antes de produzir suas obras-primas. Houve momentos de dúvida, de desespero, de questionamento. Suas cartas revelam um homem que oscilava entre a esperança e o desânimo. Mas ele seguiu escrevendo, seguiu analisando, seguiu extraindo padrões e, eventualmente, produziu algo que mudou a história do pensamento ocidental. Seu processo será similar. Haverá dias onde sentirá que não está avançando. Haverá momentos onde a dor será tudo o que conseguirá sentir. Haverá períodos de estagnação que parecerão eternos. Mas se seguir documentando, extraindo padrões e agindo estrategicamente, eventualmente emergirá do outro lado com algo que não tinha antes. Clareza, força, poder. 75% dos líderes mais bem-sucedidos sofreram adversidades extremas. Eles não se tornaram líderes, apesar dessa adversidade. Eles se tornaram líderes graças a ela. Porque o sofrimento, processado corretamente, produz algo que nenhum privilégio pode igualar. Produz a capacidade de enxergar a realidade nua e crua, de agir sem necessidade de aprovação, de se manter firme quando tudo ao seu redor colapsa. Maquiavel chamou isso de virtude. A ciência moderna chama de força interior e superação pós-traumática. Mas o fenômeno é o mesmo e está disponível para você, se estiver disposto a fazer o trabalho de transformação.
Agora quero te fazer uma pergunta e quero que responda honestamente nos comentários. Qual foi sua adversidade formativa? Aquela experiência que te doeu profundamente, mas que, olhando para trás, te ensinou algo que nada mais poderia ter te ensinado? Não busco histórias de superação inspiracionais. Busco análise fria. O que aprendeu sobre a natureza humana? Que ilusões se destruíram? Que capacidades desenvolveu que não tinha antes? Leia os comentários de outros. Vai encontrar padrões. Vai ver que experiências diferentes produzem insights similares. E vai entender, a um nível visceral, que não está sozinho neste processo de forja. O sofrimento é universal. Mas a transformação do sofrimento em poder é uma escolha. Uma escolha que a maioria das pessoas não faz. Porque é mais fácil ficar no papel de vítima. É mais cômodo culpar os outros. É mais simples se render. Mas você não está aqui pelo fácil. Está aqui porque quer entender. Porque quer crescer. Porque está disposto a fazer o trabalho que a maioria evita. Maquiavel o fez de uma fazenda miserável nos arredores de Florença. Você pode fazê-lo de onde quer que esteja agora. Se inscreva se quiser continuar esta exploração. Ative o sininho. Porque o próximo conteúdo vai aprofundar nas técnicas específicas que os grandes estrategistas da história usaram para manter clareza mental em meio ao caos. O sofrimento já te aconteceu. A pergunta é: o que vai fazer com ele? Maquiavel escolheu transformá-lo na obra que o imortalizaria. Qual é a sua escolha?